Boa noite, pessoal. Castell Escola de Chocolataria, mais uma vez entrando ao vivo hoje para mais uma live da nossa série Conhecimento que Transforma, Empreendedorismo em Chocolataria. Seja bem-vindo, Marcelo, nosso primeiro participante. Vamos aguardar o pessoal entrar. E hoje vamos conversar com a Thaís Pacheco, da Mimo. Acabou de entrar. Aguardá-la. Esse é aquele momento que a gente fica aqui esperando o nosso convidado. Enquanto isso, vamos aguardar o pessoal entrar também. Thaís, pode me mandar o convite? Ai, agora tenho 2 convites juntos aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ok. Pronto. Eba! Boa noite, Thaís. Boa noite. Tudo Eu bem acho que eu aí? tô tendo algum delayzinho aqui. Não tô conseguindo me enxergar na live. A chuva de ontem tá ainda aí, te atrapalhando com a internet? Não. Não, a internet está bem. Eu só não tô conseguindo. Eu não sei se vocês estão vendo a minha imagem. Eu não tô conseguindo ver. Tá tudo certinho, gente. Eu tô te vendo bem, pessoal. Tudo certo? Áudio e imagem para vocês? Alguém me dá um okzinho daí, por favor? Mas acho que tá ok, Thaís. Eu tô te Então tá vendo bom. bem. Eu O não tô pessoal deve conseguindo me estar. ver, mas se vocês estão me vendo, tá ótimo. Já me deram ok. Por WhatsApp aqui me deram ok que tá tudo certo. Então, olha aí, ó. Então tá Vanessa, bom. obrigada. Então vamos lá. Me apresentando um pouquinho, para quem não me conhece, está assistindo pela primeira vez a nossa live, nessa nossa série do Conhecimento que Transforma em Empreendedores na área da chocolataria. Sou Silvana, diretora da Castell Escola de Chocolataria. E a gente vem fazendo, Thaís, há um tempo. Eu vi que você assistiu algumas, né? Algumas Uhum. lives com a gente trouxe assim nossa comunidade de professores e alunos aqui para a gente promover esses momentos de compartilhar um pouco de conhecimento e também de todas as histórias e desafios que vocês empreendedores enfrentam no negócio da chocolataria. Thaís, seja muito bem-vinda. Prazer enorme falar Obrigada. contigo hoje. Então, só te apresentando rapidinho, assim, ela vai falar sobre ela ao longo da live, afinal é para isso que estamos aqui hoje, para te ouvir. Mas a Thaís Pacheco, essa mineira, né, de 33 anos, ela é idealizadora e proprietária da Mimo Conserri e Chocolaterie. Então, vamos conversar aqui um pouco sobre esses desafios, né, Thaís, de empreender no negócio da chocolataria, né? Isso. Começando com uma primeira perguntinha para ti, vamos começar pela clássica, né? De como foi o teu ingresso nesse mundo da alimentação e, em especial, como é que foi que o chocolate te encontrou? Bom, primeiro, obrigada por esse convite. É sempre importante a gente compartilhar a experiência que a gente já teve, a experiência que a gente está tendo, porque tem muita gente nova querendo entrar nesse mercado e não faz a menor ideia de como é. Então, Exato. assim, a minha história com a confeitaria e com a chocolataria, profissionalmente, ela começou não tem muito tempo, porque eu sou engenheira de produção de formação, né? Uhum. Mas eu sempre gostei muito dessa área, eu já buscava cursos, mesmo quando eu ainda trabalhava como engenheira, eu já estava sempre buscando, mesmo que fosse como um hobby. E em 2016, foi quando eu pedi demissão do meu último emprego, como engenheira de produção mesmo, foi quando eu comecei a querer entrar nessa área profissionalmente. E Uhum. aí eu fui para a França fazer curso de confeitaria francesa.
fiz estágio lá, e aí quando eu voltei, eu já era apaixonada pelo mundo do chocolate, e foi aí que eu comecei a buscar mais especializações nessa área. E aí eu encontrei a Castelli, e é daí que vem a história com o chocolate e que a Mimo entra nesse mundo do chocolate. Olha que bacana, que legal. Bom saber que eu faço parte, que a gente faz parte dessa história, né? Os professores que estão entrando Sim, também vão ficar orgulhosos de te ouvir. Thaís, e aí, então, você é engenheira de produção, acho que essa formação te ajuda muito, tem um olhar bastante crítico para ti aí, né? ajuda, ajuda Tem bem. aproveitado bastante. E você vem de que área? Onde é que você começou? Você trabalhava onde antes? Eu vi aqui que tem até Petrobras aqui, né? Você vem da Petrobras. Te pergunto isso, sabe por quê? Porque muita gente às vezes nos liga e diz assim: ai, Silvana, não sei, mas assim, eu sou advogada há tanto tempo. O outro, eu trabalhei. Enfim, e não estão felizes, né? E acham que por estar numa área completamente diferente da gastronomia ou da chocolataria, não vão conseguir se adaptar ou, enfim, crescer, se desenvolver em outra área, né? Acho importante trazer tua Sim. experiência. Desde que eu me formei, eu trabalhei em outras empresas há tempo na área de engenharia de produção, e onde eu fiquei mais tempo foi na Petrobras. Eu era concursada lá, trabalhei durante 6 anos, isso, foram 6 anos lá, e, e eu gostava de alguma parte do trabalho, mas era ainda um pouco sem sentido na minha vida, sabe? Eu Sim. estava buscando realmente alguma coisa que preenchesse, que fizesse sentido para mim. Uhum. E eu comecei a buscar mesmo como um hobby. Eu pensava que eu pudesse, de repente, tirar 1 ano ou 2 de licença e aí fazer um curso fora. E aí eu comecei a ver que realmente isso não ia fazer sentido, porque como é que eu ia trabalhar, e eu trabalhava muito lá dentro, e ao mesmo tempo fazer uma carreira na área de confeitaria ou de gastronomia, isso não ia dar certo. Então eu comecei a pensar na possibilidade de sair mesmo da empresa, de pedir demissão. E foi super difícil porque eu tinha até um bom cargo lá, eu estava crescendo na empresa, mas eu não conseguia me imaginar trabalhando ali por 30, 40 anos até me aposentar. E aí, depois de um tempo, eu tive uma oportunidade. Na época, eles deram um benefício de um programa de demissão voluntária. E aí foi aquele empurrãozinho que faltava. E eu tomei coragem e saí. Na época, muita gente falava assim: nossa, eu queria ter a sua coragem, ou eu queria muito trabalhar com outra coisa e eu não consigo pedir demissão do meu trabalho. Mas eu acho que a gente, quando toma uma decisão dessas, que não é fácil, a gente tem que ter muita confiança naquilo que a gente vai fazer. Tem que saber que se a gente está trocando um emprego, que é um emprego bom, que é um emprego que paga suas contas e que todo mundo queria ter por outra coisa, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, né? Não adianta sair por sair para procurar uma coisa qualquer, tem que ser realmente apaixonado. E foi isso que eu fiz. Eu tinha plena convicção que eu ia gostar daquele trabalho que eu ia fazer. Ai, que legal. E você terminou o curso de confeitaria, patisserie lá na França, foi isso? Isso, isso. Eu Vocês saí, eu têm também passei a parte, quase. perdão, Pode falar. não, vocês têm também a parte de chocolates dentro do curso. Até Isso. onde você se aprofundou, assim, um pouco para entender qual foi a tua surpresa no curso de imersão que você fez conosco, né? Como é que você juntou as duas partes dessa formação? Tá. Quando eu fui para a França, o meu foco, na verdade, eu não sabia o que eu ia fazer quando eu voltasse para o Brasil. Eu imaginava que eu ia abrir uma confeitaria tradicional. Uhum. E eu fui para lá, mas eu fui para lá com a mente bem aberta, assim. Eu não sabia o que eu ia esperar, eu queria conhecer todas as técnicas, as bases. Então eu fui meio com a cabeça aberta para conhecer tudo que eu pudesse, assim, dentro da área de confeitaria. E realmente tem um módulo de chocolate dentro da escola. A escola que eu estudei foi a Ferrandi, que é uma escola super tradicional, uma das mais conhecidas na França, e foi muito boa tecnicamente. Mas esse módulo de chocolate,
ao todo, assim, deve ter durado umas 2 semanas. E ele era muito focado em modelar e usar o chocolate já pronto, né? A Uhum, gente até tinha um conhecimento teórico, assim, de onde vinha o chocolate, um conhecimento teórico sobre o cacau, da formulação do chocolate, mas nada perto de realmente conhecer como um chocolate é fabricado. uhum. Então, a gente aprendia a fazer tudo, a fazer bombom, ovo de Páscoa, recheios, fazer tudo na área de chocolate, até mesmo a gente chegou a fazer até esculturas de chocolate, umas coisas diferentes, Aham. mas ainda não era a fabricação do chocolate, né? O bean to bar, ou até mesmo uma fabricação maior, a gente não chegou a ver nada disso. Interessante, né? E de repente, e foi logo na sequência que você fizesse a imersão então em chocolataria? Foi logo na sequência? Depois desse curso, eu passei ainda um tempo lá, fazendo estágio, né? Que é outro ponto que é muito importante, que trabalhar na área antes de abrir um negócio, mesmo que seja um estágio curto, eu acho essencial, porque uma coisa é a teoria e fazer as coisas na sala de aula, outra coisa é a vida prática, é vender, se organizar com estoque. Então, eu passei um tempo fazendo esse estágio numa confeitaria também bem tradicional de Paris. E Aham. aí eu voltei já com a ideia, já não tinha mais a ideia de abrir uma confeitaria tradicional, eu já queria focar mais em produtos. E a Uhum. minha ideia era abrir uma empresa que tivesse como foco o chocolate, mas eu nem não sabia nem que era possível produzir o chocolate em pequena escala. Então, eu comecei a estudar, planejar como é que seria essa marca, quais seriam os produtos, comecei a ver a identidade visual, todo esse processo, e eu resolvi procurar um curso na área de chocolate, na verdade, para entender o processo por trás do chocolate, porque eu até te falei, eu sou um pouco nerd, assim, eu gosto muito de estudar, então eu gosto de saber o que que tem por trás da matéria-prima que eu estou usando. Uhum. E aí que eu achei o curso da Castelli, na verdade, com zero intenção de produzir meu chocolate. A minha intenção era conhecer a produção do chocolate para ter certeza do produto que eu estava usando. Então, foi assim que eu cheguei na Castelli. Foi um ano depois desse curso na França, já com toda a ideia da marca na cabeça. E aí, tudo mudou. E acho que veio bem ao encontro, né, do que tu tinhas em mente, porque a Mimo ela tem essa pegada bem natural, né? Tu não utiliza nada Isso, de corante, conservantes, enfim, você trabalha com produtos extremamente naturais. Acho que isso é super legal, porque vem muito ao encontro do que você viu lá no curso, que é possível fazer um chocolate alimento, né, a partir da amêndoa. E na tua produção, isso. daí, já que a gente entrou nesse assunto, conta pra gente assim, como é que você organizou a sua produção de chocolate, que eu sei que você tem um super cuidado com matéria-prima, você é super primorosa em toda a parte de produção depois de processamento da amêndoa. Então, como é que você conduz todo o processo de produção do teu chocolate? Tá. Bom, quando eu estava fazendo essa imersão lá em Ilhéus, que foi o curso da Castelli, uma parte que foi muito boa foi conhecer os produtores, né, de cacau. E aí, o cacau que a gente usou até para fazer o chocolate durante as aulas foi o cacau do Lucas Arléu, que já ganhou prêmios e tudo. É um produtor pequeno que faz um trabalho super legal, que está evoluindo muito. Então, a primeira coisa que eu pensei o meu produto ele precisa ser um produto de qualidade a melhor que eu puder produzir aqui. E, e eu faço isso porque eu tenho alguns produtos que não são chocolate, né? São caramelo, Uhum. são outras coisas. E o mesmo cuidado que eu tenho com a qualidade desses produtos, de toda a outra matéria-prima que eu uso, a do cacau é um cuidado ainda maior, né? Porque a gente sabe que a qualidade do cacau interfere muito no sabor do chocolate. Com certeza. Então, o que que eu consegui fazer? Eu tenho um local, hoje o meu local de produção ele é bem pequeno, então eu tive que escolher em que eu ia focar.
como a minha produção não é exclusivamente barras de chocolate, eu também tenho outros produtos e outros focos dentro da confeitaria, eu escolhi fazer a minha produção aqui a partir dos nibs de cacau. Então, como é que eu organizo? Hoje, todo o meu cacau ele é comprado do Lucas Arléu e é ele quem faz a torra. Eu pulo esse processo da torra, na verdade, eu terceirizo para ele. Ele já me manda esse cacau torrado e descascado, porque assim eu desocupo um pouco a minha área de produção. E como eu tenho uma confiança plena no trabalho dele, o cacau que ele me manda já torrado é com um controle muito bom. Então chega aqui numa condição perfeita para eu trabalhar. Então eu começo a partir dos nibs. Eu só não faço essa torra e descasque da amêndoa. E a partir daí é o processo com as melangeiras artesanais. E aí é o processo que quem conhece do Bean to Bar já sabe como é que é. E a partir daí o chocolate está pronto e é só trabalhar. Olha só que interessante, Thaís. A gente conversou, né, um pouco mais cedo sobre essa questão do Bean to Bar, né? Agora passou a pergunta, deixa eu ver quem é que perguntou aqui. A Marcele Saboia perguntou assim: olha, que legal, é Bean to Bar? E a gente vinha conversando sobre isso. Então, existe hoje um conceito no mercado do Bean to Bar, que é esse chocolate que é feito do grão de cacau até a barra por uma mesma empresa. Então, se não for feito pela mesma empresa, ele não entra dentro do conceito que hoje existe de chocolate Bean to Bar. E aí a gente vinha discutindo um pouco sobre isso, né, Thaís? Porque a Thaís, ela faz um chocolate Bean to Bar. Ela vai lá, ela conhece o seu produtor, é o Lucas Arléu. Aliás, Lucas Arléu, se estiver por aí nos ouvindo, vai ser o próximo a vir na live, porque não é possível, né? A Ana Potti, que todo mundo compra o cacau do Lucas. Também compra a amêndoa dele. Agora, a Thaís, coincidência, eu não sabia que vocês duas compravam as amêndoas dele. E no final estão aqui representando o Lucas. Então, a Thaís conhece o produtor, que é super importante essa relação com o produtor de cacau, a relação de confiança que se estabelece, você tem isso. No processo da torra, que você terceiriza, você também tem uma relação de confiança com o teu fornecedor, você sabe o ponto de torra que você quer e assim que ele entrega. E aí, claro, chega já o nibs para você, né, amêndoa torrada. Já vem descascada, né? Ela vem descascada também para ti. Isso. Vem os nibs já sem a casca. Então você tem o controle de todo esse processo, não é um nibs que você está comprando aleatoriamente, né? Você acompanha todo o processo. Eu acho que isso é super importante para lá no final tu teres o teu chocolate com a qualidade que tu buscas, né? Eu acho que esse é o grande objetivo do chocolate Bean to Bar. É o controle em todas as etapas, em todos os processos, de forma a garantir lá no final um chocolate que mantenha, né, todos os aromas e sabores originais da amêndoa de cacau, né, do cacau. Isso. Apesar de o meu chocolate, por exemplo, ele não estaria enquadrado dentro desse conceito Bean to Bar, dessa teoria, a prática é um chocolate Bean to Bar, né? Chocolate Bean to Bar, com certeza. Isso. Às vezes eu até, quando eu vou explicar para as pessoas o que é chocolate, como é esse processo artesanal, eu dou como exemplo, eu falo, olha, é um chocolate do tipo Bean to Bar, porque quando a pessoa vai pesquisar, por exemplo, na internet o que é, ela vai entender o que é esse conceito do cuidado com a matéria-prima, do processo artesanal, se ela for buscar por esse termo. Se eu falar, eu faço o que é a partir do nibs, e aí a pessoa não vai entender o que é. Como é um mercado muito novo, pouca gente conhece, eu acho importante ter esse nome e explicar para as pessoas o que é o Bean to Bar, né? Mas realmente conceitualmente ele não se enquadraria como Bean to Bar. E vamos lá, né, Thaís? Se a gente pegar assim, for filosofar um pouco sobre isso, todo chocolate vem da amêndoa de cacau. Ponto. Sim. Né? Agora, o que existe? Existe um movimento, um estilo de vida, né? Como diz a nossa chocolate maker Ana Rosarin, que fala muito isso, né, do estilo de vida. Quando pega este movimento Bean to Bar, esse estilo de vida Bean to Bar artesanal,
que é essa relação direta do chocolate maker com o produtor de chocolate em pequena escala, onde tem o controle de todas as etapas do processo, enfim, é outro produto final, com certeza, né? Outro chocolate que se tem ali no final. Então, aqui a gente fala Bean to Bar, colocar aqui uma notinha de rodapé, Bean to Bar artesanal, dentro do conceito desta filosofia, dessa proposta de vida, deste conceito Bean to Bar brasileiro que temos hoje aqui, né? Isso. E, Thaís, como é que foi, assim, como é que foi pensar, tu deve ter aí contigo, pedi para trazer e mostrar, fala um pouquinho da tua marca, que é tão linda, tão bem feita. Gente, quem não está seguindo ainda, siga a Mimo, realmente é de uma delicadeza, é um rústico delicado, impressionante, assim, eu sou fã. Eu deixei aqui do ladinho, deixa eu só pegar as caixinhas É a aqui para mostrar. construção da tua marca. Bom, então vamos lá. É um ponto fundamental e importantíssimo para o marketing, porque é a marca que vai falar a cara, né? O que você vem Tá fazendo. dando para ver porque eu não tô me vendo, então eu não sei se tá dando para ver. Não, mas a gente está te vendo perfeitamente. Tá tudo preto. Que estranho. Bom, a ideia da marca é a gente tenta fazer tudo o mais sustentável possível em termos de embalagem. Porque para fazer justamente isso que a gente está falando, né? Ter o cuidado com a cadeia toda. Então, a gente também tem esse cuidado com a embalagem. A nossa ideia de identidade visual foi usar o craft para praticamente tudo, porque é um papel que é super resistente, né? E é bonito, e é reciclável. E aí a ideia é bem minimalista mesmo da marca. Eu sou suspeita para falar, porque eu adoro. Quem fez até, quem quiser aí uma ideia de designer, é da Ula Design. Depois eu posso até passar quem fez, que foi o Felipe Marones, que é um designer super bacana aqui do Rio. E aí a gente tem as caixinhas, que elas têm cada uma um desenho diferente. A gente tem o chocolate ao leite, tem o chocolate 65% e tem as barrinhas que são recheadas. Então, aí entra um pouquinho dessa ideia que eu tenho da confeitaria francesa, que é de colocar um pouco desses elementos junto com a nossa brasilidade, que é o nosso cacau, os nossos ingredientes. Então, eu tenho, por exemplo, a barrinha que é de chocolate recheada com o caramelo toffee com flor de sal. O caramelo, ele é muito utilizado na confeitaria francesa e combina muito com o chocolate. Então, a gente tem a barrinha recheada. Tem os cremes, que são de creme de avelã com chocolate, creme de avelã com chocolate branco e baunilha, que também é uma coisa mais assim. E tem o que é o mais brasileiro, que é caramelo de maracujá, que é uma coisa mais diferente, que a gente traz essa brasilidade, essa coisa mais tropical para dentro do caramelo, que é uma coisa mais usada na França, que a gente ainda está começando a usar mais. Então a ideia da marca é muito essa, assim, é usar essa brasilidade, que é o cacau da Bahia, que são as frutas, que são esses ingredientes, com essa cultura da confeitaria francesa. Então a gente tem aí um mix das duas coisas. Das duas coisas, muito legal, parabéns, tá lindo. E no teu portfólio de produtos, então, quantos produtos você está hoje, Thaís? Referente ao chocolate, né? Com o chocolate, a gente tem as barras, são 3 sabores de barras maciças, né? Que é ao leite, a 65%, que é um meio amargo, e 70%. Tem as recheadas, que são 2 com caramelo e 2 com creme de avelã, uma é preta e a outra é de chocolate branco. E tem os potes que a gente faz, que são justamente com esses recheios. É o creme de avelã com chocolate preto, o creme de avelã com chocolate branco e esses caramelos. E agora o que eu não estava com eles em mente, mas eu fiz de brinde na época da Páscoa e saiu muito, são uns crocantinhos de chocolate com crocante de avelã, com nibs, que vem nos saquinhos assim, e aí você come igual pipoca. Então, esse fez um sucesso tão grande que eu comecei a comercializar também.
Gente, dá água na boca te ouvir falar, que delícia. Então, Deu na falando minha, nisso, como é que a inclusive. gente faz? Como é que a gente faz para poder ter o chocolate da Mimo? Como é que está a sua comercialização, Thaís? Como é que você tem feito? Ponto de venda, online? Como é que você tem vendido seu chocolate? Hoje em dia, a venda do chocolate Mimo, ela tá dentro de Niterói e Rio. Eu moro em Niterói, então a produção é feita aqui. Então eu consigo entregar em Niterói e Rio. Então as pessoas fazem encomenda ali, ou diretamente pelo WhatsApp, ou pelo aplicativo que tem lá no link do Instagram. Tem no site da Mimo também. Uhum. Então eu consigo fazer entregas nessa região. Ainda não estou fazendo entrega para fora do estado, porque nessa confusão toda de pandemia, os correios começaram a demorar muito com as entregas, e aí eu acabei deixando esse projeto de mandar para outros estados um pouco pausado, né? Porque o chocolate é muito sensível, então, imagina, passar às vezes 20 dias num armazém dos correios é Não, impensável. não tem como. Então, por enquanto, não. E uma outra forma que a gente está começando agora a mudar, isso é uma outra coisa interessante para o empreendedor na área de gastronomia. Eu ganhei uma mentoria do Food Lab, que eles vão começar até um curso agora online, que ajuda muito na parte de gestão de empresa. Então, principalmente para quem é pequeno, assim, e que quer uma ajuda nessa parte de identificar os potenciais clientes, de fazer gestão financeira, gestão de marketing, tudo, Perfeito. é um curso que é bem interessante, mas eles têm muito material no Instagram também. Legal. Então, eles me ajudaram aí para organizar alguns produtos para fazer venda agora para confeitarias, né? Que é o food service. Então, a ideia é lançar alguns produtos para quem quer usar o chocolate como matéria-prima em restaurantes, em outras confeitarias. Então, essa é uma nova linha que a gente deve lançar ainda em outubro. Ah, interessantíssimo. Food service é excepcional para vocês. É um nicho super interessante. Parabéns novamente, Thaís. Acho que tem um caminho Isso. bacana. E Thaís, você está feliz com o resultado das tuas vendas? Mesmo em época de pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia. A Mimo, o chocolate Mimo começou quando? Exatamente. Eu comecei em outubro do ano passado. Do ano passado. E aí foi uma coisa um pouco de experimentação, assim. Primeiro eu estava fazendo muitas vendas até, como eu conheço muita gente na Petrobras, eu estava indo lá uma vez por semana entregar encomendas para os conhecidos, assim, ainda praticamente não conhecia ninguém, fiz algumas feiras e aí a coisa foi crescendo um pouco. No Natal teve um boom assim inesperado. Chegou um momento que eu não tinha mais chocolate para fazer bombom, assim, acabou o Olha que chocolate, completo não tinha mais gostoso nada. esse. Foi muito legal. E aí, janeiro, fevereiro, as vendas diminuíam um pouco. Eu acabei viajando. Quando eu voltei, entrou a pandemia. E aí foi um susto, uma readaptação de tudo que a gente estava fazendo. E eu comecei a fazer entrega na casa das pessoas, eu e meu marido, fim de semana, a gente passava o fim de semana rodando Niterói e Rio, fazendo entrega de porta em porta. E a Páscoa foi muito legal, muita gente conheceu a Mimo, então o resultado desse ano até agora foi melhor do que eu estava esperando, porque se por um lado a pandemia gerou uma certa crise, por outro as pessoas gostaram de receber um chocolate, que é um comfort food em casa. Em casa. Então, realmente o resultado foi melhor. Travou um pouquinho. Deve estar. É, Voltou, acho voltou, que voltou. voltou. Mas é interessante como se confirmou essa tendência, né, de aumento do consumo de chocolate durante a pandemia. Eu tenho conversado com vários, enfim, profissionais da área e todos vocês confirmam, assim, é impressionante que a Páscoa durante a pandemia foi melhor do que as anteriores, né, as 2 ou 3 anteriores. E eu acho que teve um movimento muito legal também, que as pessoas começaram a tentar entender de onde os seus produtos estão vindo, né? Com certeza. Então, os pequenos produtores tiveram uma vantagem, porque realmente agora as pessoas estão um pouco mais preocupadas
em saber de onde os produtos vêm, quem é a pessoa por trás daquilo ali, como é que seu produto é feito. Então, essa pandemia teve, com toda a parte ruim, ela teve esse pontinho legal. Que coisa boa, né? Imaginar que sim, agora o brasileiro vai começar a ler rótulo, olhar, né? Vamos questionar o que a gente está consumindo, tão É importante, isso que a gente espera. olhar rótulo. Conta, Thaís, rótulo de chocolate Bintu Bar, o que tem que encontrar nesse rótulo? Rótulo de chocolate Bintu Bar tem que encontrar o mínimo de ingredientes possível. O que é básico para ter no chocolate? Você vai encontrar diversos nomes, mas é basicamente o cacau. Vai ser a amêndoa de cacau, o nibs de cacau, o líquor de cacau, que é tudo a mesma coisa. Manteiga de cacau, que também vem dali. Uhum. Açúcar, ou se for um chocolate dietético, algum tipo de adoçante, mas no normal é açúcar. Se tiver leite, leite em pó e é só. Um ou outro utiliza a lecitina, que vai ajudar na fluidez desse chocolate. No meu eu não uso. Então é basicamente cacau, açúcar e se tiver leite, leite. E é É só. isso aí. E deu, né? Não precisa mais do que isso. A turma dos Não anos não precisa. está presente. E às vezes nos perguntam, deve passar por isso também, né, Thaís? As pessoas perguntam, ai, me indica um chocolate, eu estou indo no supermercado, eu vou ali no Empório, me indica algum chocolate. O que é um chocolate bom para eu comprar? Bom, para começar, é aquele que agrada o teu paladar, né? Mas olhar rótulo, olha o rótulo, né? Questione o que está consumindo. Então, é massa de cacau e açúcar, manteiga e acabou, e leite no caso, chocolate ao leite. Isso. Ler o rótulo é um caminho sem E, volta. e procedência também, né? Aí que vem a história Isso. da gente questionar a origem, né, da matéria-prima, então olhar também procedência, de onde vem. Hoje, cada vez mais, vocês também estão colocando nos rótulos a procedência, acho que é super importante, além da região de procedência, o cacauicultor, a fazenda que vem. Então, cada vez mais, assim como vinho, a gente vai começar a ter mais informações e já imaginar um pouco pela procedência o sabor que a gente vai conseguir encontrar, enfim, por aí vai, né? Muito bacana. Isso. E o chocolate branco, tem aqui, como tem muita gente nova aqui, que eu percebi que está na live, gente que está querendo fazer assim o curso iniciante aqui da escola também. O pessoal sempre entra naquela polêmica, né? Se chocolate branco é chocolate ou não é chocolate. Então tem diferentes opiniões. Como é que você enxerga, Thaís? Na minha opinião, é chocolate. E eu digo mais, pela legislação brasileira, é chocolate também. Isso aí. Porque a partir do momento que tem os sólidos de cacau, que a manteiga faz parte do cacau, é chocolate. Então, a diferença que você vai encontrar, e aí eu não estou falando de cobertura, de produto, sabor chocolate, eu estou falando realmente de chocolate. A diferença que você vai encontrar no chocolate branco da produção artesanal para o chocolate branco do supermercado é a quantidade de açúcar e a quantidade de manteiga de cacau, que são muito diferentes. O do supermercado chega a ter, às vezes, mais de 50% de açúcar na composição. Enquanto o chocolate branco, que é feito de forma artesanal, ele vai ter 30% de açúcar, 35%. Então, é uma diferença bem grande. A pessoa, quando come o artesanal, ela sente a diferença, que ele vai derreter mais na boca, ele é menos doce. Então, é chocolate, mas tem chocolates e chocolates. Exatamente. Está cheio de elogios aqui. Pessoal, estão elogiando demais aqui a Thaís, já entendemos. Eu quero ver A Vanessa, ela perguntas. é suspeita, porque ela é minha mãe. Ai, dona Vanessa, muito prazer. Então é isso, ela vem desde o começo mandando assim Viu? Mãe vários coruja. elogios. Mas tá de parabéns. Eu já provei, já tive a oportunidade de provar. A gente só não come mais porque não consome mais porque está aí no Rio e ainda não Pois chegaste é, fica em longe. outros estados, mas em breve, quem sabe, né, Quem Thaís? sabe, depois que acabar toda essa confusão, a gente consegue mandar mimo para todo lado. Eba, vou ser a primeira, vou adorar. Thaís, para ti, assim, nesse universo, né, no teu dia a dia, o que você acha que é assim, o momento que exige mais tua atenção, assim, o que desafia mais toda a parte de produção mesmo de chocolate?
Eu acho que o maior desafio de um produtor de chocolate que é pequeno assim como eu acho que hoje é a questão dos fornecedores. Tanto Uhum, fornecedores de máquinas quanto fornecedores de ingredientes. Porque, por uhum, exemplo, eu tenho o meu fornecedor que é o de cacau, que eu já tenho contato com ele, eu peço, eu sei quando é a safra, então já está tudo ok. Mas vou dar um exemplo, por exemplo, leite em pó. É difícil quando é um produtor pequeno a gente conseguir comprar uma grande quantidade em atacado. Então a gente uhum. acaba tendo que comprar um pouco mais no varejo e aí o custo acaba ficando um pouco maior. Então a gente tem esse tipo de problema ainda de gargalo dentro de uma produção muito pequena, que é a questão do custo, a gente não consegue estocar uma quantidade grande de Sim. ingredientes. E o outro é essa questão dos equipamentos, porque a maior parte das boas empresas de equipamentos tem equipamentos para uma produção de 200 quilos de chocolate, de 500 quilos de chocolate. Para o pequeno, a gente ainda conta muito com equipamentos ou que não tem uma qualidade tão boa, ou que o pós-venda às vezes deixa a Não tá desejar, ou bom. então são produtos importados que a gente também não tem tanto acesso a Sim. esse auxílio. Então, o pequeno produtor tem alguns gargalos porque eu acho que o mercado ainda é muito novo, né? Então, ainda tem muito o que desenvolver. É tudo muito novo, é muito recente, né? Isso. E me diz uma coisa, agora que a gente estava falando de quantidade, de volume de produção, como é que está, como é que, com que volume você começou, quanto está, tu estás hoje, qual o teu volume de produção, Thaís? A minha produção, ela ainda é muito sazonal. Então, Uhum, assim, aquele mês que tem Páscoa, que tem Dia das Mães, esse tipo de coisa, ele é maior e em outros ele é menor. Então, assim, a, hoje eu tenho feito a medida, na verdade, pela quantidade de cacau e não tanto do chocolate. uhum. Eu tenho produzido mais ou menos uns 20 quilos de cacau por mês, o que dá aí, dependendo do que for, vai dar, não sei, 30, 40, 50 quilos de chocolate, dependendo da formulação, né? De formulação. Aham. E você imagina crescer assim nessa, né, na área do chocolate, mais na área da patisserie? Onde é que você imagina crescer mais assim? Bom, eu gosto das duas vertentes, eu não consigo me livrar de nenhuma das duas. Então, eu tenho os planos de crescer com a Mimo, eu tenho planos de ir para um outro lugar maior, onde eu consiga ter uma produção maior, onde eu consiga ter mais funcionários, eu consiga realmente expandir o chocolate da Mimo, porque eu acho a ideia da marca, assim, eu sou apaixonada pela ideia da marca. Uhum. Então, eu realmente quero expandir. Ao mesmo tempo, eu tenho essa vertente um pouco mais da confeitaria francesa. Eu não tenho hoje vontade de abrir uma confeitaria, mas eu quero muito compartilhar o conhecimento que eu tenho até aqui e ter troca. Então, eu até comentei com você, até o fim do mês eu vou abrir uma nova conta no Instagram, no YouTube, tudo, para compartilhar sobre confeitaria francesa, sobre as bases, sobre como a gente pode usar essas bases dentro da confeitaria brasileira, dentro até de uma fábrica de chocolates, como eu uso diversas técnicas dentro dos meus produtos. Então, essa minha vertente da confeitaria francesa, eu acho que vai ficar um pouco mais para a parte teórica e mais de trocar informação, trocar técnica, mas a Mimo continua, a Mimo eu quero que cresça muito ainda. Eba, que legal, a gente vai ficar na torcida. É, agora, em breve, né, o nosso site está para sair. A gente fez, né, Thaís? A Thaís vem participando com a gente de algumas ações, inclusive gravou um vídeo super fofo. A gente agradece mais uma vez, que está nas nossas redes sociais, trazendo um pouquinho, um depoimento dela, enfim, de ter feito Castelli, de como ingressou no mundo dos chocolates. E a gente vai ter lá também um guia de marcas, onde vocês vão encontrar, pessoal, lá, assim, todos os profissionais que passaram por formações conosco e que chegaram ali. A gente viu muitas marcas nascerem, né? Várias. Então, gente que chegava, ai, Silvana, eu sonho em empreender nessa área, mas não sei se eu vou ter coragem, se eu vou ter grana para isso. E a gente viu tantas marcas nascerem, então algumas delas estarão num guia de marcas que a gente fez
por profissionais formados aqui na escola, que vão estar lá no nosso site, vocês vão encontrar. Então, dependendo da região de cada um, consegue encontrar ali, porque a gente tem gente do Brasil inteiro, então é muito legal ver o volume, a proporção que isso está tomando, né? O tanto de marcas, são mais de 100 marcas hoje Bintu Bar no Brasil, em comparação a alguns anos atrás, há poucos anos atrás, a gente contava nos dedos de uma mão, né? Quantas marcas a gente tinha, muito bacana. E tá, assim, se você fosse definir... por que eu estava falando, desculpa, isso do guia de marcas? Porque muitas pessoas nos perguntam assim, Silvana, você pode nos indicar, eu estou aqui em São Paulo, eu gostaria muito de comprar um Bintu Bar, você pode nos indicar alguma, né? Qual é a melhor marca para eu comprar? Então agora a gente já direciona, olha lá, escolhe, veja o que mais te agrada. É claro que a gente acaba citando o que a gente conhece, mas ali o pessoal vai ter alguma referência também, né? E assim, para ti, Thaís, o que para ti é um bom chocolate? O que precisa ter para ser um chocolate aquele que vai colocar e dizer assim, ficou pronto, é aqui que eu queria chegar? A primeira coisa, bom, eu gosto de todo tipo de chocolate, do branco ao mais intenso. Então, para a pessoa gostar do chocolate, ela tem que, muitas vezes ela vai provar um Bintu Bar, normalmente são chocolates mais intensos, e às vezes ela vai achar ruim, mas é porque ela está acostumada com chocolate ao leite, às vezes é o paladar dela, o que ela mais gosta. Então, a primeira coisa que eu acho que a pessoa tem que procurar ali no chocolate Bintu Bar é o que ela gosta, né, para ser um chocolate realmente gostoso. Então, o que que eu tento fazer aqui na minha produção para chegar no chocolate realmente bom, que eu considero assim que é perfeito? Ele tem que ser um chocolate que tem uma matéria-prima de qualidade, então o cacau ser de qualidade já ajuda muito. E aqui o Lucas Arléu tá dando um tchauzinho, porque ó. Oi, Lucas, aproveitando que ele entrou, vou falar de novo. Já Lucas, falamos a minha muito live dele vai ter que aqui. ser com você, porque Ana Pote, Thaís, a gente só fala de Lucas Arléu aqui nessas últimas 2 semanas. Vai ter que vir aqui compartilhar teus segredos aqui Isso. com o pessoal. Quando o cacau já chega com boa qualidade, a gente já evita diversos sabores que a gente não quer ali no chocolate, que às vezes é muita astringência, é quando você sente na boca que trava. Então, realmente, esse é o primeiro passo, é um cacau de qualidade. E ali você vai trabalhando dentro da máquina para ele reduzir a acidez, e aí você vai colocando o mínimo de açúcar que você pode, porque aí você realmente sente o sabor daquele cacau. Se ele é um cacau mais frutado, mais amendoado, como é o caso normalmente do Lucas, ele tem um gosto mais chocolate mesmo. Então, a gente tem que ir fazendo esse balanço. Se a gente quer um chocolate mais intenso, como que vai ser esse balanço da cremosidade da manteiga, da quantidade de cacau, da quantidade de açúcar, ou se a gente quer um ao leite daquele de comer com a boca cheia, sabe? Assim, aquele de sentar na frente da televisão e ficar comendo. Ele é um chocolate doce. Ele é um pouco mais doce, mas o Bintu Bar, ele é menos doce, né? Ele tem muito menos açúcar. Ele tem, o meu, por exemplo, ele é 40% cacau ao leite puro, ele tem 35% de açúcar. O ao leite que a gente encontra no mercado, às vezes, tem 50% de açúcar. Não, é outro então, produto. É aquilo, eu tento fazer a minha formulação de uma forma que você, mesmo no chocolate mais doce, que é o ao leite, você ainda sinta o sabor do cacau. Ele tem que estar presente. Então, o meu chocolate perfeito é assim. É isso aí, perfeito. Não, é outro produto com certeza, né, que a gente está falando. E acho que cabe a todos nós aqui promover esses momentos, até para ir mostrando para o consumidor que é outro produto, né? O brasileiro está acostumado a comer as coisas muito doces, né? O doce muito doce. Então, realmente, a entrada, assim, quando a gente fala de uns 70%, uns 60%, não é todo mundo, né, que consegue consumir com essa intensidade, mas quando o chocolate é bom, não adianta. Ele vem, né, suave na boca, É verdade. 30%, ele não tem amargor, ele é gostoso também, né? Me diz uma coisa, Thaís, assim, eu sei que você é extremamente organizada, assim, tem pelas Eu conversas tento ser.
mas pelas conversas que a gente teve, a gente já percebeu. Quando você vai pensar a tua linha de produtos, como é que você faz esse processo? Assim, você olha a tendência, você parte muito do teu gosto pessoal, como é que você faz esse momento de penso, de estratégia, Bom, de lançamento? eu tento ter os produtos assim, pelo menos um básico que agrade a todo mundo. Então eu tenho pelo menos um branco, eu tenho pelo menos um Uhum. intenso, eu tenho pelo menos um ao leite. Isso, Então eu tenho um pouquinho de tudo que agrade a todos os públicos. Não é, isso. por exemplo, eu não sou a maior fã do mundo do chocolate branco. Mas Uhum. eu tenho muitos fãs aqui de chocolate branco, então eu jamais deixaria de ter um produto que agrade a esse público. Então, quando eu vou criar novos sabores, tem um pouquinho de tendência, mas eu escuto muito o que os meus clientes estão me passando. Então, eu sempre recebo feedbacks dos Feedback. meus clientes. Então, eu sei que tem alguns que, assim, são apaixonados pelo intenso. Então, eles falam, não, o melhor chocolate que tem é o intenso. Mas, tirando essas coisas de gosto pessoal, a gente sempre sente o que está agradando mais. Uhum. Então, eu tento sempre fazer produtos enxergando ali, dentro do feedback dos meus clientes, o que eu acho que vai funcionar melhor. Uhum. Alguns ficam na linha fixa, outros voltam de vez em quando, eu faço uma edição especial limitada, e aí o pessoal fica com saudade daquele sabor e acaba comprando de novo. Mas eu sempre tento, para lançar alguma coisa nova, escutar o meu cliente. Muito legal. As edições limitadas são ótimas, né? Porque elas criam um desejo, depois da Isso. escassez. É muito gostoso, o trabalho é super bacana, assim, e te dão condições de inovar durante um período sem complicar muito a tua produção ali, né? O teu esquema todo de Eu produção. gosto muito disso, porque eu sou uma pessoa que eu preciso estar sempre criando uma coisa nova, fazendo uma coisa nova, senão Legal, eu fico entediada. Então, eu sempre crio alguma coisa diferente. muito legal. Super bacana isso. Thaís, te escutando assim, até agora, é uma delícia, dá vontade de largar tudo, sei fazer chocolate, criar uma marca linda e tudo Não é fácil, maravilhoso, não. assim. Até aqui foi mar de rosas. Eu queria que tu dividisse algum perrengue, algum momento difícil aí que você tenha passado, que com certeza tem vários. E assim, até para mostrar aqui que, né, tem os seus momentos e que não é para desistir na primeira, vai que dá certo. Até porque trabalhar com chocolate é detalhe, é esforço, é repetir, enfim. Isso, e chocolate é temperamental, então, assim, Exato. tem dia que vai dar certo, tem dia que vai dar errado. Eu Ai, posso dar o exemplo de ontem aqui, o que aconteceu. verdade. Porque eu tinha até encomenda para entregar ontem. Para minha sorte, eu só tinha uma encomenda pequena e o resto que eu precisava fazer ontem eu consegui. Amanhã eu vou ter que correr e sexta-feira também, mas eu vou dar conta. Mas ontem eu comecei o dia aqui com uma chuva danada, acabou a energia em parte da casa. Para pela Então, janela, a parte as luzes. a parte onde fica, porque é tudo separado, a cozinha específica para isso, né? A Uhum. parte de lá ficou completamente sem energia. Aí eu resolvi, não, então eu vou fazer um trabalho mais aqui no computador e tal. Entrei, a internet acabou. E aí eu fui abrir um site que eu uso para fazer algumas coisas visuais, e aí ele não entrava também. E aí eu fui conseguir fazendo as encomendas, fui lá modelando o chocolate com uma luzinha pequenininha de uma lanterninha, consegui fazer o que eu precisava fazer, coloquei o bowl dentro da pia, ele espatifou inteiro, quebrou todo sozinho. E aí ia acontecendo uma coisa Meu atrás da Deus, outra durante o dia, assim. E aí, se você não está muito preparada para aquilo ali, se eu tivesse, por exemplo, que entregar uma encomenda muito grande, dá vontade de sentar no chão e chorar. Porque tem dia que as coisas não acontecem. Já teve vez de eu ter um monte de entrega para fazer do Dia dos Pais, ou seja, tinha uma data específica para entregar, era uma data especial, não dava para atrasar. para parar. E aí eu comecei
eu usava alguns aplicativos de entrega em carro, né? Porque precisa ser com carro por causa do ar-condicionado e tudo mais. E aí eu comecei a pedir carros às 2 da tarde, 4 da tarde eu não tinha conseguido, 5 da tarde eu não tinha conseguido, 6 da tarde eu não tinha conseguido. Eu comecei a chamar um monte de motoboy e ia colocando dois em cada motoboy para eles poderem levar os pedidos. Então, assim, a gente tem que aprender a se virar nas adversidades, porque toda semana acontece um perrengue. Acontece alguma coisa. Muita criatividade, né, Thaís? É, Muita criatividade, muita vontade. A gente está chegando aqui nos últimos, falei que passava muito ligeiro, nos últimos 10 minutinhos, né? rapidinho. Passa rápido. Nos últimos 10 minutinhos, Thaís, assim, deixa uma fala tua, assim, para os futuros, para quem está imaginando entrar nesse mundo da chocolataria, alguns cuidados, talvez, assim, para os iniciantes, e um pouquinho do que tu deixaria aqui de recado para eles, para nós. Eu acho que para quem quer entrar nesse mercado, a primeira coisa é estudar. É estudar com quem conhece. Se você tem condição de pagar um curso como o da Castelli, uma imersão é realmente maravilhoso, vale muito a pena, vale cada centavo. Nem todo mundo tem a condição de pagar? Ok, busca na internet, tem alguns profissionais excelentes que são professores, por exemplo, da Castelli, e que estão sempre postando alguma dica, alguma aula, alguma coisa. Então, eu acho que estudar, ter conhecimento de quem realmente entende do assunto, quem tem know-how do assunto, é o ponto principal para começar. E a partir daí, eu acho que você tem que colocar metas, tem que focar dentro do mercado que você quer atingir. Não necessariamente você vai entrar no Bean Bar, de repente você quer derreter chocolate e entrar, fazer uma linha de bombons, não sei. Mas é focar, focar no mercado, focar num nicho e seguir. É muito trabalho duro, não é fácil. Mas se você tiver conhecimento, e se você tiver muita força de vontade para trabalhar, as coisas dão certo. Em algum momento elas dão certo. Com certeza. E nesse trabalho, pessoal, se quiserem mandar perguntas, aproveitem que a gente está indo para o finalzinho aqui, ó. O que ele colocou? Célio, sou um pequeno fabricante também, preciso ser meio microempresário, ou seja, necessário ser formal? Bom, o que eu acho é que sim, vale muito a pena você formalizar o seu negócio desde o início. E você pode começar como MEI. É muito fácil começar como MEI. Você não precisa de contador, não precisa de nada, você faz tudo pela internet. O seu faturamento tem que ser, se não me engano, até 80 mil por ano. Não sei exatamente o valor, mas é alguma coisa assim. E você consegue fazer tudo sozinho. Você paga 50 e poucos reais por mês e você já fica formalizado, tem CNPJ, pode abrir conta no banco. E isso é muito melhor para organizar as finanças da empresa, para não misturar com as finanças pessoais. Então, eu acho que sim, vale muito a pena já começar formalizado e pode ser como MEI, que é muito fácil. Com certeza. Muito legal. Ai, Thaís, uma delícia. Super gostoso conversar contigo. A Foi gente muito bom esse papo. agora que falando, adorei. Já puxasse o gancho do conhecimento. Olha, eu não combinei nada com ela, hein? Foi É pergunta verdade, isso aleatória não foi mesmo aqui, a gente combinado, não não. combinou nada, né? A gente só conversou rapidinho hoje, assim, para combinar o horário e tal, mas nada ensaiado, né, Thaís? Muito obrigada, que bom esse reconhecimento, a gente fica muito feliz de ver que a gente faz um pouquinho parte da história de vocês também, né? E com certeza a gente tem um público, Thaís, que é Brasil, né? Eu tenho certeza que o pessoal que está aqui com a gente agora tem de todos os locais desse nosso Brasilzão aí. Então, olha lá, Célio, vou fazer um curso assim que abrir. Ai, Célio, a gente está querendo voltar com os presenciais o quanto antes, mas a gente vai esperar essa vacina chegar para realmente ter um ambiente seguro para a gente trabalhar, ainda mais que a gente fica em cozinha, tudo fechado, ar-condicionado ligado, em função de chocolate. Então, acho bem importante a gente aguardar um pouquinho mais. Vamos torcer aí para fevereiro, ou quem sabe
logo depois da Páscoa, eu acho que já vai ser possível, sim. Mas a gente vai ter novidades, Thaís, que como a gente tem, isso que eu estava falando, esse público Brasil, e diferentes pessoas com diferentes condições financeiras, enfim, o online veio para ficar, a gente vai oferecer, sim, em breve mais cursos online também, gravados, ao vivo, enfim, para promover todos esses conhecimentos, trazer nossos professores para dialogar com vocês e ir compartilhando esse conhecimento enquanto o presencial não retoma, né? A gente não consegue retomar. E é muito legal, assim, porque a gente consegue, o que a gente vai ter agora nesse primeiro momento dos online, ele é bem iniciante, a ideia é trazer um conhecimento bem de base mesmo, porque a gente acredita que um conhecimento assim um pouco além, ele precisa também, não que o de base não precise ir para a sala de aula, ir para o laboratório, precisa também, mas eu acho que assim, pelo menos a gente traz esse conhecimento de base, vai nivelando, e aí na hora que entrar o presencial, esse pessoal que já fez esses online consegue aproveitar melhor um curso presencial. Tem um senso crítico bem mais apurado para dialogar com o professor e para poder colocar a mão na massa com o professor ali do lado, né? Acho que vai ser bem interessante. Isso é verdade. Se já oferecemos, Marlene, a gente já ofereceu, durante o mês de agosto, a gente teve uma série de cursos online ao vivo. A gente vai retomar alguma coisa de cursos ao vivo em outubro, mas a partir desse mês ainda, vocês vão ter novidades aí com relação a cursos online, vão acompanhando nossas redes sociais, nosso site, que já tem coisa nova, a gente vai avisar também. Então é isso, na nossa missão de promover conhecimento, em breve novidades nessa nova, nessa modalidade online, tanto síncrona quanto assíncrona, a gente vai ofertar, né? Espero te ver, Thaís, em algumas delas, que seja para palestrar, para participar, né? Que agora eles são básicos realmente nessa largada, mas eu acho que tem muita gente assim realmente querendo ingressar nesse universo que tanto cresce, né? Isso, é. E eu acho que é muito bacana realmente entrar com o curso online, porque hoje é a forma mais prática de passar o conhecimento. E eu acho que o aluno ele só tem que ter o comprometimento de assistir o online, parte para a prática. Vai testar, vai fazer, vai testar uma vez, duas vezes, vai dar errado, pede ajuda para o professor e vai dar certo, dá muito É certo. bacana o online, porque ele está ali gravado, vai para a prática, volta, olha de novo. Assiste de novo. Assim, então, vai, volta, e é praticando mesmo, horas de voo ali mesmo, né? Então, Isso. tem que colocar a mão na massa e ir praticando até não queimar a amêndoa, né, na torra, até encontrar o tempo exato. Não estragar chocolate. Exato, tem tempo, né? Mas é isso aí. Pessoal que esteve aqui conosco, muitíssimo obrigado pela presença. Muito bom ter vocês aqui novamente. Próxima quarta-feira vamos ter mais uma live. Se não for com o Lucas Arléu, será com alguém com certeza que vai fazer um momento assim super bacana, como foi agora. Então aguardem aí a surpresa da próxima quarta-feira, às 18 horas novamente. Acompanhem nossas redes sociais para ver as novidades em termos de cursos online. Thaís, te desejo assim, todo sucesso do mundo. Continua com o teu trabalho, que é lindo. Com certeza só tende a crescer com o teu profissionalismo, tua criatividade, teu entusiasmo. Ele vai crescer bastante. Espero que a gente consiga acessar esses chocolates aqui no Rio Grande do Sul em breve também. Eu também. Né? Conte com a gente, como parceiro aí também para isso, né? Para te ajudar, se for possível. E muito obrigada. Que volte sempre à nossa casa. Obrigadão. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. É sempre muito bom e é sempre bom mostrar para as pessoas que é possível realmente trabalhar nessa área. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar minha experiência, mesmo que ainda não tão grande dentro dessa área, mas que já fez uma diferença na minha vida. E a Castelli realmente foi parte disso, foi parte que mudou aquele ganchinho que faltava ali para mim, foi naquela imersão. Ai, que delícia ouvir isso, Thaís. Nossa, muitíssimo obrigada. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Pessoal, beijo a todos. Fiquem com muita saúde e que
em breve a gente possa estar junto, enfim, dentro de um mesmo local, de forma tranquila, né? Compartilhando Tá bom. práticas e conhecimentos, enfim, tá bom? Super abraço. Obrigadão pela Beijo, presença. obrigada. Obrigada, Thaís. Tchau, tchau. Tchau.